13.276 mortes, 192 mil casos confirmados de Covid-19. O Brasil é o sexto país no ranking mundial de mortes infectados pelo novo coronavírus. Os cientistas continuam alertando que o pior ainda não chegou. Um estudo da Unicamp, Universidade de Campinas, prevê que o estado de São Paulo vai ter 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus até junho. O número de mortes deve chegar a 50 mil, com registros diários de 2.500 mortes. Os cientistas dizem que só o aumento do isolamento social pode diminuir essa projeção. A recomendação nesse momento é o lockdown, já adotado em 18 cidades paulistas e em vários estados brasileiros. Na contramão das estatísticas e da própria ciência, Jair Bolsonaro insiste na retomada das atividades econômicas. Hoje, na saída do Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar medidas de isolamento social e governadores que estão endurecendo esse tipo de medida. Dá uma olhada. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, quebrar o Brasil. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo gente, tá, lamento. O apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Olha só, no entanto, eu posso dizer que está aberto para conversar. O presidente conclamou um grupo de grandes empresários no encontro virtual a pressionar governadores pela reabertura do comércio. Bolsonaro disse que trata-se de uma guerra e que o setor empresarial precisa, olha só, de acordo com palavras do próprio presidente, jogar pesado com os chefes de governo nos estados. Mais uma notícia: Jair Bolsonaro editou um decreto que protege agentes públicos de eventuais processos civis e administrativos por atos cometidos durante a pandemia do coronavírus. Essa medida já foi apelidada de MP da Autoproteção. E ela, entre outros pontos, estabelece que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática relacionada direta ou indiretamente no combate à Covid-19. Questionado sobre essa medida provisória, Bolsonaro disse que não sabia do que se tratava, mas é ele quem assina, junto com Paulo Guedes, essa medida provisória publicada, então, hoje no Diário Oficial da União. Última notícia: o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial está 15 dias atrasado. O governo federal ainda não divulgou o calendário desse pagamento, como também ainda não pagou a primeira parcela a todos que tiveram o cadastro aprovado. Tem gente que ainda não recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial. Ontem a gente contou aqui no Bom para Todos que militares que estão recebendo seus salários normalmente tiveram cadastro aprovado e receberam esse auxílio. O Tribunal de Contas da União determinou que 73 mil militares devolvam integralmente o valor recebido como auxílio. Quem não devolver terá o valor descontado na folha de pagamento de maio. O governo gastou quase 44 milhões de reais com esses militares. Na liminar, o ministro Bruno Dantas diz o seguinte: os recursos utilizados devem ser realocados com urgência para beneficiários que cumprem os requisitos da lei. Sobre tudo isso, conversamos agora com o Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando. Tudo bem, Thalita? Bom, e por aí? Olha, o dia começou cedo, né, com essa MP da autoanistia, né, porque eu acho até que podemos estar sendo injusto, né, porque ele não elimina a punição para quem pratica erro grosseiro. Aí, como o Bolsonaro é grosseiro e pratica erro atrás de erro, talvez até a medida provisória não servisse para ele. Mas isso aí é uma bobagem, é mais para fazer barulho e se dizer perseguido. Porque logo cedo eu escrevi, agora os jornais estão trazendo comentários do ministro Supremo, essa medida provisória não tem a menor capacidade de se pôr em pé, não vai parar em pé. Ela é ilegal, ela não pode criar uma anistia sem aprovação legislativa, enfim, ela é uma bobagem, como tantas bobagens são as que nós estamos assistindo, que são para resultar exatamente em nada, a não ser agitação, confusão e idolatria do ex-capitão.
É igual a medida das academias e dos barbeiros, dos salões de cabeleireiro. Tirando uma meia dúzia de 3 ou 4 pobres coitados que resolveram seguir essa determinação, vai continuar tudo fechado porque a realidade é essa. E a realidade é uma força contra a qual ninguém pode lutar, a não ser que seja muito burro, né, vai lutar contra ela. É melhor a ideia do Bolsonaro de sair para lutar contra o vírus. Eu até gostaria que ele desse uma passada aqui no Hospital Ronaldo Gazola, sem máscara, né, no meio daquele mar de contágio, né, que está derrubando as dezenas, até as centenas dos profissionais médicos que estão ali se sacrificando e que são profundamente desrespeitados por esse tipo de declaração. Temos que enfrentar o vírus. Que temos que enfrentar o vírus? Como é que nós vamos enfrentar um vírus que não tem remédio, não tem vacina, não tem tratamento? Bom, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Né? Será que a crise econômica que está tomando conta do mundo e que vai tomar conta do Brasil de uma maneira muito mais profunda do que já está, né? É uma ilusão, por exemplo, achar que nós vamos ter 2 ou 3 milhões de desempregados a mais, quando os Estados Unidos, que nem fizeram um lockdown para valer, né, porque ficou a cargo de cada governador e vários deles não seguiram, e mesmo em Nova York o fechamento não foi absoluto. As estatísticas do Departamento de Trabalho trouxeram hoje que nas 8 semanas anteriores os Estados Unidos chegaram a 32 milhões de empregos perdidos. Quer dizer, não é plausível que aqui no Brasil a gente vai ter menos de 20, 22, 23, 24 milhões de pessoas sem trabalho, mesmo depois que a crise arrefeça. Né? Não é abrindo loja de shopping, não é abrindo concessionária de automóvel, não é abrindo salão de cabeleireiro ou academia de ginástica, que uma crise dessa profundidade vai ser vencida. Isso não vai recuperar em nada. Nós tivemos a semana passada, eu até mencionei aqui, o exemplo dos shoppings que teimaram em abrir, viraram centros de contágio e no final das contas tiveram receitas de 20% apenas do que vendiam normalmente, isso com a concorrência toda fechada. Então, não é isso, não é esse o objetivo. O objetivo de Jair Bolsonaro, e ele deixou claro isso na reunião que teve com esses empresários para pressionar os governadores, é criar agitação social. Ele veio falar que vão haver saques, que vão acontecer depredações, que vai haver agitação social, e não existe nada disso, pelo menos até onde os nossos olhos alcançam, apesar das condições para isso estarem em grande parte dadas pela miséria da população, pelo abandono dessas populações. Mas hoje a gente pode dizer, se alguém faz agitação, se alguém faz tumulto, se alguém faz, como gostam tantos militares de dizer, subversão, são os bolsonaristas incentivados pelo seu mito. São eles que pregam golpe, são eles que pregam o fechamento do Congresso, são eles que querem abrir as lojas à força, são eles que dizem que as pessoas vão se sublevar e criar saques e criar conflitos. São eles, ninguém mais do que eles. As carreatas para abrir o comércio não são de Brasílias, nem de chevetes velhinhos caindo aos pedaços, não. São de carros importados, são de SUVs, são de picapes que nunca viram uma poça de lama. É de gente com dinheiro. São eles que estão ameaçando a ordem pública no Brasil. São os fartos, são os de geladeira cheia, como diz o general Heleno, são os de geladeira cheia que estão subvertendo a ordem no nosso país. Isso tem que ficar claro. Mandar os empresários submeterem os governadores às ordens de reabertura é chamar o general Dinheiro para dar o golpe contra as instituições democráticas, porque os governos estaduais e prefeituras também foram legitimamente eleitos. E olha, nós temos sorte, muita sorte, de termos os principais governos estaduais, no Rio e São Paulo, e até em Minas Gerais, ocupados por gente inequivocamente de direita. Porque até esses estão sendo chamados de comunista. Dória comunista, Witzel comunista, pelo simples fato de não empurrarem as pessoas para o brete de um matadouro. Imagina se nós tivéssemos governo de esquerda, o que estaria sendo dito deles. Não. Existe uma força desestabilizadora no Brasil. Inegável isso. Existe um elemento de subversão no Brasil. Inegável isso. Mas essa força e esse elemento se chamam Jair Bolsonaro e os bolsonaristas. São eles que estão ameaçando a ordem. E pior, ameaçando a ordem acompanhados de um grupo de generais que não tem mais em que se humilhar, que foram humilhantemente reduzidos naquele
naquele interrogatório da Polícia Federal, a visivelmente mentir para encobrir o presidente, mentir, oficiais generais das nossas Forças Armadas mentindo descaradamente, pedindo para fazer uma emendinha aqui, outra emendinha ali no seu depoimento, para escapar do perjúrio que cometeram, porque eles são testemunhas, eles são obrigados a dizer a verdade. Então, isso é uma vergonha. Eu tenho certeza que entre os generais da ativa há muita gente envergonhada com o papel que esses cidadãos que não honram a farda que vestiram, esse papel que eles estão fazendo de se tornarem babás de um psicopata, de um homem que está atentando contra as instituições, contra a saúde, contra a vida do povo brasileiro. Fernando, você falou sobre essa questão dos militares e a gente tem notícias de que muitos militares estão sendo indicados nesse momento para a pasta da saúde, para o Ministério da Saúde, por conta do próprio ministro Nelson Teich nesse momento. E a gente vê algumas notícias agora em relação ao descontentamento de Bolsonaro com Nelson Teich. Nelson Teich que não soube do decreto de abertura das atividades essenciais como barbearia, salão de cabeleireiro. Nelson Teich que falou que a cloroquina não apresentava resultados satisfatórios e Bolsonaro voltou a falar sobre a cloroquina, que ia recomendar que fosse usado no começo de tratamento e para o novo coronavírus. E, ao mesmo tempo, a gente tem Mandetta sendo entrevistado em redes internacionais, falando sobre esse momento, que o pior momento ainda não chegou aqui no país. Como que você analisa tudo? Você acha que, de fato, há movimentações ali na pasta da saúde, que Nelson Teich pode não continuar nesse posto, porque ele foi colocado como um fantoche, na verdade, mas pode ser que ele seja retirado ainda durante esse momento de pandemia do coronavírus? Olha, vamos uma coisa de cada vez. Eu publiquei ontem no blog, infelizmente eu não tenho gráfico aqui para colocar para vocês, a previsão da Universidade de Washington sobre os casos de coronavírus no Brasil. A estimativa deles é que até o dia 4 de outubro o Brasil chegue à marca de 88 mil casos de morte provocadas pelo novo coronavírus. Então, o ex-ministro Mandetta tem toda a razão em dizer que nós não chegamos ao pico, infelizmente, gostaríamos muito de já ter chegado, e que esse pico, provavelmente, segundo os estudos da Universidade Americana, vai acontecer ao longo do mês de junho e boa parte do mês de julho, para só em agosto começar a haver uma queda significativa nesses índices que vão até sabe Deus quando. Né? Em segundo lugar, a ocupação militar dos postos de governo, né, lembra uma coisa que eles gostavam de dizer, né? Falavam do partido da Boquinha, não, agora tem a brigada da Boquinha. Né? Parece que eles se formam ali em ordem unida, fazem fila indiana para avançar sobre os espaços da administração pública naquilo que não tem competência para fazer. Não tem competência. Não é função do Exército Brasileiro, né, ser especialista em saúde pública. Eles podem ser especialistas até em saúde de campanha, de guerra ali, e poderiam estar prestando estão, em alguns casos, prestando um auxílio imenso, né, na montagem dessas estruturas provisórias de atendimento. Mas o caso do Teich, olha, é uma espécie de Mefistófeles ultra rápido. O nosso doutor Fausto Teich está sendo cobrado pela ambição que teve, está sendo cobrado pela vaidade de se tornar um ministro da saúde sem ter um projeto de saúde pública, sem ter experiência em saúde pública, sem ter conhecimento de saúde pública, e sob as ordens de um homem que é a anti-ciência, é a anti-medicina, é a anti-saúde. Então, me desculpe, doutor Teich, ele não podia dar certo. Se quiser ficar lá, vai ter que entregar o restinho da alma que lhe sobrou e começar a falar cloroquina, 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 porque não há esperança para quem entra no inferno. Né? O velho poeta Dante Alighieri escreveu nos Umbrais do Inferno: Lasciate ogni speranza voce entrate. Que você entrar no inferno, né? Entrar no governo Bolsonaro é como entrar no inferno, não resta outra coisa para fazer. Veja o que aconteceu, por exemplo, nessa malsinada reunião ministerial, da qual se fala que o vídeo vai aparecer, não vai aparecer e vai acabar aparecendo. Né? Aquilo virou um asilo de loucos. Entendeu? Aliás, coitados dos loucos, os loucos são mais sóbrios do que eles. Né? Virou uma bagunça, virou uma
uma orgia de grosserias, sabe? Que não pode nem ser exibida em público. Porque, muito menos do que pelo conteúdo, pela forma, já é alguma coisa chocante, repugnante. Então, o estado do governo Bolsonaro é esse. O governo Bolsonaro não se sustenta como um governo democrático dentro do Estado de Direito. Ele tem a pretensão de se sustentar como um governo autoritário, avançando num golpe, destruindo ou amordaçando as instituições políticas da República, porque de outra maneira ele não tem como continuar. Não existe a possibilidade de um governo sobreviver com essa superdose, com essa overdose de escândalos, de baixarias, de grosserias, de monstruosidades e de loucuras que pratica o governo Bolsonaro. O meu medo não é que o Bolsonaro não possa sobreviver como um governo institucional dentro desse quadro. O meu medo é que ele sobreviva como governo fora da institucionalidade. Fernando, só para encerrar, você falou sobre essa medida provisória ser algo inconstitucional, de fato, que nem vale tanta discussão. Teve o decreto também, que eu já comentei, você já comentou, que considerou atividade essencial, barbearia, salão de cabeleireiros. Você acredita que tudo isso, de certa forma, possa ser cortina de fumaça para algo mais sério, como as provas que surgirão a partir dessa reunião ministerial, o vídeo que está para ser ou não divulgado agora, e que pode levar a uma abertura de impeachment na Câmara, ou, na verdade, ação penal no STF, que poderia retirar Bolsonaro do poder? Eu acho que o termo cortina de fumaça com o governo Bolsonaro não é um termo preciso, né? Porque ele não esconde nada. O autoritarismo, a grosseria, a vontade dele de avançar sobre os poderes da República, nada disso é escondido. É explícito. É explícito. Explícito e grosseiro. Não há a menor condição de a gente achar que o Bolsonaro dissimule algo, porque ele não dissimula. Ele é isso. Ele é isso e é pior que isso. Entendeu? O que eu acho que ele pretende com tudo que está fazendo é manter esse clima de agitação. As pesquisas que muitos saudaram como mostrando o declínio do Bolsonaro, na minha visão, mostram outra coisa. Ele continua com aquele 25%, 30% cego, fanático, grudado a ele, idolatrando a morte, adorando os cadáveres em seu nome. Tá? E o que está acontecendo é que existe um crescimento da oposição por conta da anulação da indiferença. Já não tem mais gente que seja meio Bolsonaro, que seja um quarto Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está virando giló, ou amam ou odeiam. Entendeu? E é isso, na minha opinião, que está acontecendo. Nós hoje temos seguramente 60% da população absolutamente contrários ao Bolsonaro. Porque você tem que pegar os que rejeitam como ruim, os que rejeitam como péssimo, e boa parte dos que acham que é regular, mas insuficiente para o comando do país. Então eu não tenho dúvida que em condições normais nós estaríamos hoje assistindo grandes manifestações de rua, né, contrárias ao governo Bolsonaro. Só que, infelizmente, a rua está interditada. Então, isso impede que essa vontade majoritária da população de afastar o Bolsonaro, né, se expresse. Ao mesmo tempo, o fato de Bolsonaro continuar com os 25, 30 que eu me referi, continua bloqueando o caminho de outras forças de direita. E é por isso, talvez, que elas estejam tão tímidas na reação ao Bolsonaro. Porque quem sai debaixo do manto do bolsonarismo tem como destino a desgraça, e a prova é que o morismo, que outrora foi a grande vedete desse movimento de extrema-direita, que eram 110 entre cada 100 manifestantes de direita adeptos do Sérgio Moro, tenha ficado numericamente, visivelmente inferior ao bolsonarismo. O apoio a Sérgio Moro não reúne dentro daqueles manifestantes de direita hoje sequer 10% deles. Fernando, agradeço demais sua participação, como sempre. Muito obrigada. Até uma próxima e um beijo para você. Até logo, Thalita. Boa tarde para todos.